Hoje nós vamos fazer uma live para dar uma estimulada em relação a esse conteúdo, né, de manejo de antibiótico em pacientes com infecção bacteriana aguda. Então a ideia é essa, é conversar com vocês para falar um pouquinho desse manejo de pacientes. Para quem não me conhece, que está aqui no grupo, eu sou o professor Dr. Abdon Karaui, eu sou médico, sou infectologista, trabalho com pacientes com infecção bacteriana aguda frequentemente, sempre estou vendo pacientes em consultório, hospital, em terapia intensiva, é o nosso dia a dia. E aqui a gente criou esse canal para a gente poder compartilhar com vocês conteúdos sobre isso, sobre os manejos dos pacientes com infecção bacteriana aguda. Então a ideia é que a gente distribua para vocês conteúdos nesse aspecto. Nós criamos um programa chamado InfectoMaster que tem o intuito de ajudar você, colega médico e colega médica que estão aqui, a diagnosticar e tratar qualquer paciente com infecção bacteriana aguda. É isso mesmo, qualquer paciente. A ideia é que a gente consiga construir com vocês conteúdos, intelectualidade, estudo, para a gente poder realmente abordar bem esses pacientes com infecção bacteriana aguda, que é uma doença, de certo modo, muito frequente no nosso dia a dia. Alguns de vocês que trabalham mais em emergência, em pronto atendimento, mesmo em enfermaria de hospital, em terapia intensiva, vocês vivem isso todo dia. E os colegas que estão trabalhando em consultório, ambulatório, hospitais de transição, home care, também vivenciam esse manejo. Claro, cada um na sua intensidade, né? Quem está mais em UTI lida mais com sepsis, com infecções mais agressivas, né? Com comportamento mais importante, mais agressivo, mais hostil para o paciente. Quem está no consultório recebe doentes com infecções, às vezes, né, de menor gravidade. Claro que tem todo o seu risco, mas de maneira geral funciona assim. Então hoje o título da nossa aula ele vai ser se você está usando corretamente antibióticos para manipular esses doentes. Então eu coloquei esse título, claro, sempre é uma provocação com vocês, para poder estimular vocês a terem essa curiosidade, para aguçar um pouco essa curiosidade, para vocês procurarem mexer mesmo, para ver conteúdos, né, intelectuais, ficar aqui nesse grupo conosco para discutir esse conteúdo que é bem importante, bem do nosso dia a dia. Eu queria lembrar vocês que realmente os conteúdos que nós fazemos aqui no Instagram, nessas lives, eles são quase semanais, sempre estamos fazendo com vocês, eles são muito voltados ao médico. Então, o médico, a médica que está lidando com o paciente. Ou médico residente, que já é médico, obviamente, está na sua formação de qualificação para especialidade. E os internos que estão lá no hospital lidando com o paciente no internato, lá no 5º, 6º ano, né? Vocês estão trabalhando com pacientes com infecção, sempre estão vendo pela primeira vez casos de pneumonia, de sepse, de meningite, né, pessoal? Vocês estão vendo lá no hospital que vocês estão estudando e começando a participar da prescrição, de fazer a história, de examinar, tomar as condutas da propedêutica radiológica, laboratorial, para poder identificar bem esses doentes. Então, é exatamente para vocês esse conteúdo. Não é para quem não é médico, né, pessoal? Quem não é estudante de medicina. Então, realmente, esse conteúdo não é para essas pessoas que não sejam médicos e que não sejam estudantes. Então, é realmente porque a gente vai usar aqui termos técnicos relacionados ao nosso dia a dia, focados às nossas angústias, né, que a gente vive no dia a dia de manejar doentes que muitas vezes são graves. Colocando um pouquinho que, assim, começar um pouco esse conteúdo, como que a gente tem que começar um conteúdo como esse, né? Quando a gente, assim, estimula vocês com uma pergunta dessa, como perguntando, né, de maneira, assim, persuasiva, né? Se você está usando realmente correto o seu antibiótico para tratar aquele paciente com infecção bacteriana aguda que chega para você. Então, como que a gente vai delimitar essa discussão? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar essa discussão e vamos focar nisso do ponto de vista de cuidado, de como a gente maneja esse doente. Quando nós falamos em analisar pacientes que têm infecção bacteriana aguda, seria muito fácil se esse doente já tivesse o diagnóstico, obviamente. Quando a gente fala assim, eu falo para você, infecção bacteriana aguda, a gente já está nos finalmente, né, pessoal? A gente tem toda uma história por trás disso para chegar nesse diagnóstico. Então, às vezes, não é tão simples a gente falar que tem uma infecção de evolução aguda e de causa bacteriana. Muitas vezes isso não é tão simples no nosso dia a dia. Então, como que a gente consegue
amenizar esse impacto de ter um diagnóstico mais certeiro, mais assertivo. Esses são pontos que eu preciso discutir com vocês para que a gente construa um entendimento disso do ponto de vista clínico. É claro que para isso, pessoal, a gente tem que sempre estar estudando, não tem jeito. Por mais que eu queira passar para vocês a informação de maneira mais simples, mais objetiva, mas não tem jeito, você precisa fazer a sua parte. Eu tento colocar para vocês o máximo de conteúdo, mas se você não estudar, não gastar um tempo para isso, a gente não consegue reter informação, por mais que eu fale para vocês, né? Então é importante que o que a gente coloque aqui, vocês consigam ter essa sedimentação com a leitura, né? Com a leitura de capítulos de livro, de artigos, para a gente poder sedimentar melhor a informação. Mas mesmo assim, nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos dar orientações assim que sejam práticas para o seu dia a dia. Vamos lá, o que eu vejo bastante importante do ponto de vista médico é que você precisa, no primeiro momento, sempre estar atento a fazer um diagnóstico. Não faça uma medicina sintomática, né? O paciente chega com febre na emergência, no seu consultório, e você dá antibiótico e acabou, né? Para não errar. Essa não é a maneira correta de fazer isso. Isso não deve ser feito. Você não pode ter um doente com febre, porque tem risco de piorar, porque é um idoso, porque eu não sei o que é direito, eu vou dar antibiótico e acabou. Não é a maneira correta. A maneira correta é que você precisa concentrar para o diagnóstico desse paciente. Pelo menos diagnóstico sindrômico, para que você possa ter um norteamento na condição desse paciente. Então, na hora que você recebe um doente desse, é fundamental que você faça a anamnese desse doente. É claro que a anamnese é a nossa ferramenta mais importante na medicina, vocês sabem disso, mas às vezes ela não dá para ser feita tão completa, dependendo dos ambientes que você recebe esse doente. Quando você está no seu consultório e recebe um doente com suspeita de infecção bacteriana aguda, você consegue fazer uma anamnese mais detalhada, você consegue se orientar melhor, ver os aspectos clínicos da sintomatologia, da cronologia, os aspectos epidemiológicos desse paciente. Então tudo isso vai contribuir para você definir bem um diagnóstico topográfico, sindrômico, se a infecção é mais tegumentar, que é mais simples muitas vezes, se a infecção é mais de via respiratória alta, via respiratória baixa com pneumonias, infecção que compromete o sistema nervoso central como meningite ou encefalite, infecções osteoarticular como artrite séptica, osteomielite aguda, infecções cardíacas como pericardite aguda, endocardite bacteriana aguda. Então você tem uma gama de doenças, intestinal, urinária, né? E claro que a queixa desse doente vai te orientando para pensar nisso. Se é um paciente que tem uma dor localizada em algum local, morfologicamente, se tem queixa urinária, queixa digestiva com diarreia, então tudo isso vai sendo carregado no seu pensamento, na sua cabeça, de como você vai definindo o diagnóstico coerentemente, né? Então é fundamental que você faça uma história que realmente mantenha um planejamento correto disso. Então você vai fazer sua anamnese, na anamnese você busca informação sintomatológica e coloca uma sequência cronológica isso. Tudo bem, então você vai ter que analisar se o paciente rígido, se o paciente tem comorbidade, às vezes é um paciente com sequela neurológica em casa, acamado, então... Vamos continuar, tá, pessoal? Então, assim, só para relembrar um pouquinho, quer dizer, que a gente está falando, quer dizer, você vai caracterizar o diagnóstico, um paciente, por exemplo, que é rígido. É mais simples a história clínica, né? Então, o paciente vai chegar para você com queixas, ela não tem comorbidade nenhuma, ele fala que está com febre de poucos dias, com rush cutâneo, com dor de garganta, com dor articular, com diarreia, com disúria, com cefaleia. Então, você consegue entender melhor esse doente. Agora, quando é um doente, por exemplo, com comorbidade, principalmente neurológica, por exemplo, tem sequela de AVE, tem um quadro demencial, a manifestação da infecção bacteriana aguda vai se apresentar de maneira muito diferente. Às vezes sem febre, às vezes as manifestações topográficas nesse doente se comportam diferente. Então você precisa realmente tomar cuidado com essa anamnese e caracterizar bem a sintomatologia. A gente fala assim, mas eu vou fazer uma anamnese, professor, eu faço a anamnese lá, tiro a informação e a cronologia, mas ainda não entendo do caso. É porque é um treinamento que nós temos que fazer, porque não adianta também só fazer a história e durante a busca da informação, a prospecção das informações daquele doente, você não criar um conjunto de raciocínio clínico. Então esse raciocínio precisa ser, ele vai ser empilhado, né? Você vai buscando uma informação, uma dor abdominal, com diarreia, com febre. Então você vai empilhando o raciocínio seu para construir o diagnóstico.
como se fosse realmente um quebra-cabeça, que você vai montando gradativamente de acordo com a informação que vem da história clínica desse doente. Isso é fundamental, que são os dados sintomatológicos, mais a cronologia. E aí vem dados epidemiológicos, você tem que entender se esse doente viajou, se ele está aqui na cidade, se ele está numa capital, se ele foi trabalhar em algum local. Então tudo isso vai ajuntando no raciocínio clínico de você. E, consequentemente, você vai fazer o seu exame físico, que vai tentar direcionar de acordo com as queixas. O exame físico sempre é bom, pessoal, que vocês tenham uma sistematização de fazer ele completo. Vocês têm que passar para ver a parte de exame físico geral desse doente. Os sinais vitais estão na sua mão, fácil, na sua mão. Quem trabalha em emergência tem os critérios de entrada do hospital, né? Todos os fatores de risco, e você acaba tendo sinais vitais que chegam pelo serviço de enfermagem. Mas às vezes quem está no consultório, o próprio médico mede isso, na enfermaria, ele vai medir, vê a evolução da anotação de enfermagem, mas tem que ter os sinais vitais na sua mão. E a progressão deles, se você tiver a chance de ter outras medidas, vejam que elas se progrediram. E no exame físico, você tem que passar por uma sistematização, não tem jeito. Você tem que fazer o exame físico geral, olhar esse doente, ver a mucosa dele, a cor da pele. Você tem que fazer a avaliação da boca desse paciente, se tiver queixa, mais ainda. Passar a mão no pescoço, na região axilar, palpando linfonodos, é importante que você faça isso. Você faça o exame cardíaco, pulmonar, exame abdominal. Se tiver alguma queixa neurológica com cefaleia, ver rigidez de nuca, ver algumas coisas topográficas e déficit motor. Então, você precisa fazer uma avaliação do exame físico, quase que fazendo um checklist nessa avaliação. Então, você precisa ter uma metodologia para isso, que não seja muito demorada, seja rápida, que seja uma coisa que você use sistematicamente e que tenha algumas exceções. Por exemplo, você vai palpar uma tireoide quando? Você vai palpar um pulso arterial periférico quando? Entende? Quer dizer, faz parte do nosso exame físico, mas você não vai conseguir fazer isso todo mundo. Concorda? Principalmente quem está na emergência, às vezes está na UTI, lotada, né? Na enfermaria cheia de doente. Então, você precisa ter um racional de como você vai sistematizar isso para que você ajunte o máximo de informação possível, né? Às vezes tem uma tireoidite e pronto, o cara está com dor de garganta, você acha que é uma infecção de via aérea superior, de amígdala, alguma coisa, de faringe, vai ter uma tireoidite aguda. Então tem que tomar cuidado com isso. E a gente não vai conseguir sistematizar para todos os doentes. Nós vamos conseguir fazer uma sistematização mais ou menos ampla para um grupo de doente maior. Mas muitas vezes você não consegue fazer isso para todo mundo, tá certo? Então esse é um ponto importante. Então começa a se fazer o uso correto do antibiótico com a formação do diagnóstico. Aí você vai ter um diagnóstico sindrômico. Você vai suspeitar que a infecção é pulmonar, se é infecção urinária, aonde pode estar o sítio. E aí, a partir disso, você fecha esse diagnóstico. De que maneira? Usando exames complementares. Se o exame clínico, que é a história, a anamnese, não for suficiente, você vai utilizar ferramentas laboratoriais e radiológicas. E aqui cabe discutir algumas coisas rapidamente e alguns sítios que é importante você vai ter que avaliar. Quando eu tenho infecções, por exemplo, que sejam mais sistêmicas de corrente sanguínea, sempre lembrar de fazer cultura, né, pessoal? Hemocultura. Se for urinária, fazer urocultura. Então isso vai te ajudar muito. Se tiver algum abscesso cutâneo, tegumentar, colher esse material purulento para bacterioscopia e cultura bacteriana, sistematicamente. Isso vai começar te ajudando a você fazer o diagnóstico mais correto, mais adequado, e você conseguir ter uma estratégia terapêutica mais direcionada para esse doente. Na parte pulmonar, você vai utilizar métodos radiológicos. O que você utiliza de métodos radiológicos? A gente sempre tem aquela sequência mais acadêmica, né, de fazer um exame mais simples, depois um mais complexo. Eu diria o seguinte, depende de como você está no seu ambiente de trabalho. A radiografia simples de tórax, ela ajuda. Como uma triagem inicial, ela é suficiente para te ajudar. Se o paciente estiver em pé, fazer PA e perfil, ela é uma imagem que vai te ajudar. Mas é óbvio, pessoal, que a tomografia computadora de tórax deu um avanço enorme nas infecções pulmonares agudas. Então, se possível, se estiver num ambiente que consiga fazer tomografia computadorizada, você faça, porque ela vai te dar informações mais seguras para você. Se você ter suspeita que há uma infecção pulmonar aguda, faça isso. Essa é assim, a gente tem que ser econômico do ponto de vista médico, eu concordo com você, mas muitas vezes você tem situações bem específicas que o custo maior vai ter muito benefício em todos os aspectos, econômico e pessoal para aquele paciente. Então, quando a gente fala de economia no ato médico, diagnóstico, está muito relacionado à boa indicação.
Eu brinco muito assim, né? Gastar R$ 1 sem necessidade é caro, entendeu? Então isso é importante. Então você não deve fazer uma propedêutica que seja mais armada para pacientes que realmente não têm uma indicação tão precisa. Muito bem. Então nós temos aqui a investigação radiológica. Na parte pulmonar, a tomografia computadorizada é fundamental. Não se faz ressonância magnética de pulmão, né, pessoal? De pulmões. Não se faz. Então, a ressonância não é feita para isso. Não é para ver parênquima pulmonar. Ela pode ter outras finalidades no tórax, para ver pericárdio, miocárdio, mas ela não tem benefício nenhum no pulmão, nos pulmões. Então a gente vai utilizar no máximo tomografia computadorizada e no caso pulmonar não precisa nem de contraste, porque a janela de pulmão na tomografia é suficiente para te dar informações do parênquima, a janela de mediastino vai te dar informações do pleural e assim por diante. Quando eu tenho uma suspeita de infecção urinária, a cultura é suficiente. Aí cabe eu salientar alguns detalhes. Quando o paciente tem uma queixa urinária de disúria e fez febre, você não pode imaginar que essa infecção urinária seja restrita à bexiga, uma cistite. Sempre que você tem infecção urinária, pessoal, que tenha febre ou que tenha dor lombar, você tem que pensar na possibilidade que esse doente tenha pielonefrite, que é uma infecção urinária alta. Então, a infecção renal, que a gente chama de pielonefrite aguda, que é uma manifestação mais comum, existem outras manifestações de infecção renal, por exemplo, abscesso renal, empiema renal. Então você tem situações morfológicas da infecção renal que se manifestam com infecção bacteriana aguda. Mas a mais comum delas é a pielonefrite. Então, no momento que você tem infecção urinária baixa, que não faz febre, que tem cistite, ou infecção urinária alta, que faz febre com pielonefrite, a cultura de urina vai te ajudar muito. E a cultura de urina, sequencialmente, será positiva nesses pacientes, se eles estiverem sem uso de antibiótico prévio. Quando a gente fala de infecção alta, infecção urinária com febre, você tem que tomar mais cuidado no diagnóstico. Você vai ter que utilizar a hemocultura como marcador importante, muitas vezes ela é positiva, não é todos os casos, mas quando positiva te ajuda. E outro aspecto importantíssimo é você estudar a morfologia renal. Porque se houver pielonefrite, nós temos alterações de imagem no rim. Isso é um dado importante. E às vezes a gente esquece disso. Utilizar a ultrassonografia simples pode ajudar, porque ela pode mostrar que tem uma alteração da ecogenicidade do rim, aumento do volume renal. Se houver cálculo, pode te ajudar muito, né? Então pode te informar se é cálculo ou não. Então é uma informação de imagem importante. E quem puder ter tomografia computadorizada, nesses casos, para se investigar a infecção urinária com febre, com suspeita de pielonefrite, com dor lombar, com punho em percussão positiva, esses doentes merecem fazer a tomografia abdominal com contraste com a fase arterial. Por quê? Porque na fase arterial, nas áreas de pielonefrite e infecção renal, vão ter falhas de enchimento. Isso vai te ajudar a fechar o diagnóstico de pielonefrite. Isso é importante, pessoal, porque às vezes a gente trata doentes com um diagnóstico de suposição empírico sem ter certeza do que está acontecendo. Se as coisas forem bem, ninguém reclama de nada. Mas quando não vai bem, as coisas complicam muito. Aí tem que manejar depois, pensar o que aconteceu, o que eu fiz de errado nesse manejo, entendeu? Para que eu possa analisar bem o que vai ser feito. Vale isso para os outros sítios. Vale isso para uma infecção intestinal, por exemplo, que você vai investigar o conteúdo fecal. Às vezes a gente pode fazer coprocultura de fezes de acordo com a situação da infecção intestinal, é possível. Você utilizar para meningite bacteriana aguda, você utilizar a coleta do líquor para investigar alteração de pleocitose, de aumento de células no líquor, com predomínio polimorfo nuclear, com glicose baixa. Então todos são sinais laboratórios que podem te ajudar. E a partir disso, nós vamos falar do uso correto do antibiótico. Então, para começar, você precisa dessa informação. Aí nós vamos usar correto. Então, a primeira fase do uso correto do antibiótico é ter o diagnóstico correto. Aí nós vamos definir qual tipo de antibiótico você pode utilizar, qual grupo. Então, como você tem que pensar? Pensa para o grupo, para o classe de antibiótico. Então, é uma maneira boa de se pensar. Você tem grupos que são as penicilinas, cefalosporinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Você tem os macrolídeos, você tem as quinolonas, você tem os aminoglicosídeos, você tem os grupos do glicopeptídeos, você tem o grupo das oxazamidonas, então você tem grupos das tetraciclinas, então você tem vários grupos de drogas que vão ter um espectro bom para um tipo de bactéria e para outro não. Então vamos tentar dar uma discutida nisso, de qual cobertura boa
dos diversos antibióticos para diversas bactérias. Quando nós falamos de bactérias, nós temos que pensar da seguinte maneira. Nós vamos dividir bactérias em gram positivo e gram negativo, que é a bacterioscopia. Dos gram positivo e gram negativo, nós subdividimos em bacilos e cocos. É assim que funciona. Quando nós falamos em gram positivo, eu vou falar das infecções que são mais comuns e frequentes no dia a dia nosso. As infecções bacterianas agudas que estão mais no nosso dia a dia. Então, quando eu divido em gram positivo e gram negativo, eu tenho subgrupos de bacilos e cocos. Essa caracterização ela é microscópica. Então, na microscopia óptica comum, eu faço o gram, faço a coloração dessa peça, né, pelo gram, da lâmina, com o material que você coloca lá dentro, um pus, uma secreção, um sangue, que seja. Aí você analisa a estrutura desse agente, da bactéria. Então, dentro dos gram positivos, os que têm mais impacto no nosso dia a dia com infecção bacteriana aguda são os cocos. Então, os cocos gram positivo, o exemplo de cocos gram positivo mais importante são Streptococcus e Staphylococcus. Então, esse é um grupo de agentes que a gente tem um grupo de antibióticos adequado para eles. E o que Streptococcus e Staphylococcus faz de infecção no ser humano? Quais são os sítios que ele mais compromete? Quais os tipos de órgãos que ele gosta mais de lesar? Essa é uma discussão importante. Então você vai pensar assim, esses gram positivos gostam de colonizar a pele. Então esse é um ponto importante. Então pele e tegumento, você pensa em Staphylo e Strep o tempo todo. Então esse é um ponto importante. Então eu vou tentar falar aqui o que é mais frequente. Nós estamos falando uma discussão bem panorâmica disso, né? Então se eu falo que o Staphylo e o Strep são mais frequentes em tegumento, então as doenças tegumentares ou doenças de outros sítios que tiveram porta de entrada pelo tegumento, eu tenho que pensar em Streptococcus, Staphylococcus aureus. Staphylococcus de maneira geral, perdão. Não aureus, tem outros também. Então eu penso nesses dois gêneros, Streptococcus e Staphylococcus. E quando é uma lesão tegumentar, como por exemplo abscessos tegumentares, celulites, necrotizantes ou não, erisipelas, todos esses fenômenos vão estar relacionados à possibilidade de ter Streptococcus e Staphylococcus. E aí você vai pensar nos esquemas terapêuticos para esses agentes. Os Streptococcus, qualquer um deles, grupo A, grupo B, grupo C, beta-hemolítico, alfa-hemolítico, tem vários subtipos, eles habitualmente são sensíveis à penicilina e seus derivados. Então, para o Streptococcus, você não fica tão angustiado em relação à cobertura antimicrobiana. Se eles são sensíveis à penicilina, eles vão ser sensíveis às penicilinas sintéticas, tipo a amoxicilina, vão ser sensíveis a cefalosporinas de primeira geração, vão ser sensíveis a macrolídeos. Então você tem uma gama de agentes que você pode utilizar. Quando eu falo cefalosporina de primeira geração, eu estou falando cefalexina, por exemplo, e cefalotina, que é endovenosa, cefazolina, que é endovenosa, tá bom, pessoal? Quando eu falo de macrolídeo, eu estou falando de azitromicina, de claritromicina, né? Que são drogas que a gente tem no mercado já há algum tempo. E as penicilinas sintéticas, normalmente a amoxicilina e a amoxicilina associada a clavulanato, que é o inibidor de beta-lactamase. Entenderam como que é o primeiro raciocínio nosso? Aí nós vamos ver, então nós falamos dos cocos gram positivo, que importa. Quando eu falo dos bacilos, quando eu falo cocos gram negativo, eu também tenho. Eu tenho um importante aqui, que é o meningococcus. O meningococcus é um coccus gram negativo. E ele, o que ele tem de importância, pessoal? Ele tem de importância, que é a Neisseria meningitis, da infecção do sistema nervoso central, que é a grande causadora de meningite. Então, esse coco gram negativo, que pode ser isolado no líquido dos pacientes com meningite aguda, pode te ajudar nesse diagnóstico e você ter o diagnóstico firmado. E essa cepa, que é um coco gram negativo, também é muito sensível à penicilina e seus derivados. A ampicilina, a amoxicilina, tá certo? Bem fácil de tratar. Quando eu falo do lado do bacilo, que eu divido em bacilos gram positivo e gram negativo, aqui vale salientar a importância dos bacilos gram negativos. Esses são os mais importantes. No braço do coccus eu falo em gram positivo, no braço do bacilo eu falo de gram negativos. Os bacilos gram positivo têm outra conotação, não é mais importante para esse momento. Então nos bacilos gram negativo tem a grande maioria das bactérias que são saprófitas do tubo digestivo e do trato urinário, ok? Então, aquelas bactérias que ficam nas fezes, no tubo digestivo, que ficam no sistema urinário, não fica no sistema urinário, fica colonizando
a região do jorge genital externo, a uretra distal, são bactérias habitualmente gram-negativas. E aqui o grupo a família das gram-negativos são as enterobacteriáceas, que são principalmente representadas pelas bactérias que são fermentadoras de glicose. Aqui o grupo é da Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Então você tem um grupo de bactérias gram-negativas que estão relacionadas a Shigella, então Salmonella, são todos gram-negativos fermentadores de glicose. Como é que funcionam essas bactérias? Essas bactérias são bactérias que geram problema de resistência. Habitualmente, uma bactéria dessa, enterobacteriácea, que é um bacilo gram-negativo silvestre, quando eu falo silvestre, é aquela cepa natural, primária, que infecta o doente, que está no tubo digestivo nosso, que não teve uma pressão seletiva de uso de antibiótico, elas são sensíveis a diversas drogas. Aqui tem drogas que são derivados de penicilina, que tem uma cobertura efetiva para essas cepas, como eu citei agora, penicilinas sintéticas associado a inibidor de beta-lactamase, que é o caso da amoxicilina clavulanato, da ampicilina com sulbactam, né? Então são drogas que têm uma eficácia bastante boa nesses pacientes. A cefalosporina de segunda geração também tem uma eficácia razoável em algumas dessas cepas, que aí no caso a cefalosporina de segunda geração nós vamos falar da cefloxima ou do cefoxetim. Então são drogas que têm uma eficácia boa para isso. E a cefalosporina de terceira geração, representada pela ceftriaxona, por exemplo, e cefalosporina de quarta geração, representada pelo cefepime, por exemplo. Então todas essas drogas têm eficácia muito boa para enterobacteriáceas, para essas bactérias que eu falei, que são fermentadores de glicose. Agora, nesse grupo de bacilo gram-negativo, tem outro grupo de bactérias que também ficam no tubo digestivo nosso, colonizam muitas vezes, trato respiratório inclusive, algumas delas, que são os gram-negativos, os bacilos gram-negativos não fermentadores. E aqui cabe dois muito importantes, que é a Klebsiella, principalmente a Klebsiella pneumoniae, e a Pseudomonas, principalmente a Pseudomonas aeruginosa. Essas cepas, tem outras Stenotrophomonas, tem outras bacilos gram-negativos que não são fermentadores, mas eu quero falar dessas duas que são mais importantes. Essas cepas de Pseudomonas Campylobacter já têm uma indução de resistência com a indução de beta-lactamase maior, mais fácil, qualquer pressão seletiva de antibiótico. Quando eu falo pressão seletiva de antibiótico, pessoal, eu estou falando do uso do antibiótico, que você utiliza o antibiótico, e esse antibiótico pressiona, ela mata muita bactéria e deixa colônias de bactéria mais resistentes. Então a pressão seletiva para bactérias gram-negativas, bacilos gram-negativos não fermentadores, normalmente é muito grande. Então o uso de qualquer desses antibióticos que eu citei, que são efetivos, cefalosporina de segunda, terceira geração, quarta geração, penicilinas sintéticas que têm eficácia para gram-negativo, derivados de penicilina sintética, perdão, elas acabam tendo uma ilusão de resistência muito maior. E aí o que acontece, pessoal? Você acaba tendo cepas, dessas cepas não fermentadoras, formando beta-lactamase e quebrando esses antibióticos. Então esse é o primeiro ponto. Então, produção de beta-lactamase. E aqui a gente tem alguns problemas. Nós temos que usar drogas que possam ter essa capacidade de tratar esses doentes. Aí também ainda não fica tão difícil. Você tem as derivados de beta-lactam associado a nível de beta-lactamase, que eu citei para vocês, a cefalosporina de terceira e quarta geração, as penicilinas, que tem uma eficácia maior para pseudomonas, que é o caso da pipiracilina, por exemplo, associada a tazobactam, que o tazobactam é inibidor de beta-lactamase. Então a gente usa muito no nosso meio pipiracilina tazobactam, que tem uma eficácia boa para essas bactérias não fermentadoras. Mas não é só isso. Esse grupo de bactéria, Acinetobacter, Pseudomonas, como eles têm uma pressão seletiva muito mais rápida, muito mais assim, fácil de acontecer, então não é só a produção da beta-lactamase que vai ser um problema. Se você pressiona muito a seleção dessas cepas, começa a ter uma produção de resistência relacionado a carbapenêmicos. Esse é um ponto importante também. Perdão, relacionada a beta-lactamase de espectro expandido. A resistência de carbapenêmico KPC eu vou falar daqui a pouco. Mas essa pressão de seleção, além de
estimular a formação de beta-lactamase, a pressão de seleção também estimula a formação de uma estrutura enzimática de resistência da bactéria chamada de beta-lactamase de espectro expandido. Que são algumas beta-lactamase que têm um espectro maior de quebra de beta-lactâmicos. Entenderam isso? E aí sim, na hora que você tem esse grupo de bactérias, que são gram-negativos, aqui cabe os bacilos gram-negativos, fermentadores e não fermentadores, os dois podem fazer isso, produzir essa beta-lactamase de espectro expandido, né, que nós usamos a sigla ESBL, ESBL. Então, essa formação de ESBL, de ESBL, vai fazer com que você tenha uma perda da eficácia dessas drogas que eu citei anteriormente, principalmente de cefalosporin de terceira geração, de cefepime, que é quarta geração, de piperacilina tazobactam, que é uma penicilina de pseudomonas associada ao inibidor de beta-lactamase. Então, esse grupo de drogas, ele começa a perder eficácia quando essas bactérias produzem ESBL. E aqui, a droga de escolha para esses pacientes vão ser os carbapenêmicos, que é o caso do uso do meropenem e do imipenem associado a cilastatina. Então, o que acontece agora aqui, pessoal? Na hora que eu tenho esse grupo de antibióticos, que é o meropenem e o imipenem com cilastatina, que são da família dos carbapenêmicos, eu vou restringir o uso dessas drogas para os doentes que habitualmente já tiveram uma pressão seletiva de antibiótico e que estão produzindo cepas bacilos gram-negativos que produzem gene de resistência contra ESBL, principalmente. E aí o que aconteceu? Nós começamos a usar muito isso. O meropenem e o imipenem. E aí, aqui assim, bactéria e ser humano, pessoal, é um problema. Existe uma pressão seletiva muito contínua para isso. E às vezes você está tratando uma infecção bacteriana com o sistema antimicrobiano, eu brinco assim, nada é água com açúcar aqui, né? Então tudo que você faz tem consequência. Então mesmo que eu tenha que tratar um doente de maneira correta, não estou falando que seja diferente, mas eu acabo tendo uma pressão seletiva com os antibióticos desses doentes. Então o uso de carbapenêmicos, meropenem, imipenem com cilastatina, é eficaz para tratar essas cepas ESBL, principalmente em doentes que têm maior gravidade. Quando o doente não tem muita gravidade e tem infecção por uma cepa ESBL, com um bacilo gram-negativo, produtor de beta-lactamase expandido, alguns artigos de literatura mostram que a piperacilina tazobactam pode ser efetiva, mas o doente não pode ser grave. Se o doente for grave, você não deve usar. Você deve usar carbapenêmicos. Então esse é um ponto importante na condição desses pacientes. Então você tem um doente grave, comorbidade, sinais de sepse, você tem que utilizar meropenem ou imipenem para aquele doente que tem uma infecção por cepa, por bacilo gram-negativo com ESBL, com beta-lactamase de espectro expandido. E aí você continua seu raciocínio com um grupo de bactéria com antibiótico quando você tem um isolamento dessas bactérias gram-negativas produtoras de KPC. Na verdade, o termo KPC hoje é usado para um gene específico, né, de resistência a carbapenêmico, mas é porque as primeiras resistências a carbapenêmico apareceram com a Klebsiella. Então, na verdade, a KPC é uma sigla de Klebsiella produtora de carbapenemase, né? Mas na verdade hoje a gente tem um gene específico para isso. Mas aí nós temos o problema de usar muito carbapenêmico e isso gerar, como consequência disso, gerar o problema da resistência a carbapenêmicos. Então vocês viram que para utilizar corretamente o antibiótico, meu raciocínio passa por cepas que colonizam esse doente habitualmente, que vivem com a gente, ou que colonizaram esse doente, e eu raciocino grupos de antibióticos que façam a cobertura das respectivas cepas. É assim que a gente vai raciocinar. Esse é um ponto importante, correto para raciocinar. E o outro ponto para discutir esse aspecto do raciocínio do uso correto do antibiótico é o sítio de infecção. Então, quando você tem uma infecção que está nos pulmões, uma infecção que está no tegumento, uma infecção que está no sistema nervoso central, você vai ter que raciocinar um pouco diferente. Você vai ter que pensar na biodisponibilidade da droga, do medicamento, da penetração daquele medicamento, daquele antibiótico para aquele sítio de infecção. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Quando nós falamos de infecções do sistema nervoso central, eu tenho que pensar em doses maiores de antibiótico, que a penetração, a passagem da barreira hematocefálica, ela é mais difícil do antibiótico passar. Então, quando eu uso, por exemplo, drogas boas do sistema central, como por exemplo ceftriaxona,
que é uma cefalosporina de terceira geração. Eu uso habitualmente de 1 a 2 gramas por dia em doentes que não têm infecção do sistema central. Mas quando ele tem uma lesão encefálica ou meníngea, eu dobro essa dose. Eu passo para 2 gramas a cada 12 horas, por exemplo. 4 gramas por dia de ceftriaxona. Eu tenho drogas que são muito boas, por exemplo, hoje drogas mais modernas, como a daptomicina, que é uma droga uma droga sintética, que foi criada para Staphylococcus aureus, principalmente para enterococos. Ela tem uma cobertura muito boa para gram positivo, inclusive Staphylos resistente à oxacilina, que não falei muito hoje aqui sobre isso. Mas, por exemplo, ela é uma boa droga para infecção de corrente sanguínea, para infecção de válvula tricúspide, por exemplo, mas ela tem uma penetração pulmonar ruim. Entendeu isso? Então, o sítio também vai te falar em relação ao melhor manejo. Por exemplo, a vancomicina tem uma penetração encefálica muito ruim. Então, quando eu tenho doença encefálica que tenha um estafilococcus resistente à oxacilina, sensível à vancomicina, eu tenho que ter metodologia para tratar esse doente um pouco diferente. Por exemplo, em situações de derivação ventricular externa, onde você põe um catéter no ventrículo e monitora esse doente, ele infecta. Ele faz uma ventriculite por Staphylococcus aureus, que é uma causa comum. Habitualmente o Staphylococcus resistente à oxacilina. Então, para tratar esse doente, você precisa fazer um manejo de tratamento intratecal, intraventricular. Então, você vai usar a DVE dele, a derivação ventricular externa, para poder injetar medicamento dentro da cavidade ventricular. Então, veja as dificuldades da biodisponibilidade de cada antibiótico. Então, você precisa conhecer isso para ser mais assertivo na sua conduta terapêutica. Tá claro isso, pessoal? Então, eu estou mostrando algumas variações desse manejo que vão fazer você pensar com calma. Então, a gente simplificando, tentando resumir um pouco essa discussão, você vê que o seu primeiro passo é fazer um diagnóstico coerente, com uma boa história, um bom exame físico. Definiu a síndrome clínica, você está definindo o sítio orgânico, aonde está o sítio de infecção provavelmente, e quais cepas mais prováveis. A sua história já vai te falar isso, o seu exame físico vai te ajudar nisso. Então você vai estar raciocinando isso. Se a lesão é mais tegumentar, intestinal, de corrente sanguínea, cerebral, é mais séptica, né? Você vai conseguir já delimitar na sua cabeça os sítios possíveis de infecção e as possíveis cepas envolvidas nesse processo. E a partir disso, definir a melhor estratégia antibiótica. Nós temos que pensar nas classes de antibióticos, são várias. A gente vai, claro que eu estou discutindo com vocês aqui rapidamente, é uma live de pouco tempo, e claro que fica cheio de informação, né? A gente fica até meio confuso com as classes, mas a ideia é que vocês consigam entender que existem técnicas da gente poder melhorar esse raciocínio e estratificar nossa conduta nesse paciente com infecção bacteriana aguda. Então eu vou ver as classes antimicrobianas, escolher qual é a mais adequada para aquela situação e pensar, por fim, como que a biodisponibilidade desse antibiótico vai te ajudar a tratar melhor o seu doente. Como que ele penetra mais no sistema central, como ele penetra mais nos pulmões, no tegumento, na via biliar, por exemplo, quando você tem colangite. Então você tem diversas variações que você vai ter que pensar nisso, vai ter que raciocinar. Vai ter que ter um preparo intelectual, pelo menos mínimo, para a gente poder estruturar a melhor estratégia. Tá bom, pessoal? Então esse conteúdo eu sei que é um pouquinho denso, mas a ideia é que a gente vai falando sobre isso, vai acostumando com essa linguagem, com essa maneira de raciocinar, né? Quiserem perguntar alguma coisa, deixa eu passar aqui o olho aqui no nosso chat aqui para ver se tem alguma coisa que eu preciso dar uma reabordada. Bom, eu acho que era o que eu gostaria de falar para hoje, um pouco para vocês, mas eu queria comentar 2 palavrinhas, só lembrar vocês que nós estamos numa semana que vem já vai estar nossa aula que a gente programou para fazer nosso programa aqui do Infecto Master. Nós vamos fazer uma aula que o título dela são os 4 pilares no manejo dos pacientes com infecção bacteriana aguda. Vai ser muito legal, estou preparando ela. Vai ser muito rica, muito densa, com bastante conteúdo, vai ser bem didática. Aqui na live a gente fala mais verbalmente, mas a aula vai estar mais expositiva, mais sequencial, né? Para a gente discutir um tema bastante importante, que é esse manejo, de como a gente tem que pensar. E eu tenho certeza que nessa aula do dia 30 de março, às 20 horas, horário de Brasília, que eu vou fazer para vocês, ela vai abrir a cabeça de vocês. Eu tenho certeza disso. A maneira de você pensar, de manejar esse doente vai ser diferente. Como a gente tem falado aqui com vocês sempre. Então a ideia é que você realmente entenda de maneira bem racional, bem cuidadosa, sequencial, como você maneja esse doente.
uma maneira legal para você ser mais certeiro. Mas assim, pessoal, não tem jeito, não adianta só falar, você precisa estudar também. Então você precisa estudar. Eu estudo sempre também, sempre estou estudando. É importante que você estude, porque você vai sedimentando essa informação. Né? A gente discutiu agora, você pega, sai, lê meia hora um livro, um conteúdo, amanhã, ou já usa no seu doente amanhã, que a gente discutiu aqui. Isso vai dando uma sedimentação mais forte para vocês. E é claro que se tiver um grupo para você poder discutir, manda pra gente, pergunta, eu vou responder para vocês. Mas é sempre bom ter uma comunidade que pensa dessa maneira, né? Então esse grupo nosso é para isso, para vocês se interagir, discutir, vocês perguntarem dentro do direct do Instagram, ou respondendo alguns posts que a gente coloca, alguns vídeos que vocês colocar nos comentários. E isso, essa comunidade que está aqui nessa audiência vai discutindo, vai falando, vai dando a sua opinião. Então isso é muito legal. Isso engrandece muito a gente, vocês e a gente aqui também, tá? Então, dia 30 de março tem aula, eu espero vocês lá. Se quem não se inscreveu, se inscreve, corre lá no link da bio aqui do Instagram, clica lá, vai aparecer uma página, coloca seu e-mail e você vai estar inscrito. Aí dia 30 a gente se encontra nessa aula e eu vou te orientar coisas legais, vou te orientar caminhos para facilitar o seu raciocínio médico nesses doentes. Isso é importantíssimo, acho que é mais importante que tudo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tem uma pergunta aqui antes de eu sair, pessoal, desculpa, tem duas perguntas aqui, não quero... eu só vou responder isso, seria muito legal a gente dar uma... Obrigado, Marcos, pela parabenização, Faruque. Deixa eu ver aqui, Guilherme me perguntou um negócio aqui, então, se possível gostaria de tirar uma dúvida no meu dia enquanto pacientes idosos, alguns cuidados paliativos e que apresentam um teor de repetição, apesar de fazer o cultura e usar. E usar antibiótico correto, as infecções voltam poucos dias após existir. Então, o que acontece, Guilherme? Quais são os pontos importantes quando a gente fala em infecção urinária em idoso? Eu não sei qual a situação do doente, mas algumas perguntas rápidas, né? Você tem sonda vesícula de demora, você tem comorbidades, está acamado, você tem prostatismo, você tem próstata grande, entendeu? Você tem bexiga neurogênica, você tem bexiga de esforço. Olha a quantidade de pergunta que eu fiz para você, Guilherme, que você precisa ter essa informação do seu doente. Então você tem que tirar essa informação dele. Ir lá e ver, porque tem várias condições, por exemplo, se ele tem uma próstata grande, tem resíduo pós-miccional, na hora que ele esvazia a urina, fica um resíduo de 100 ml, por exemplo, de urina, a dificuldade de você esterilizar esse doente é quase zero. Ele vai sempre estar contaminando. Então esse é um ponto importante, tem que pensar como a gente vai fazer isso. Outro ponto importante, ver se esse doente tem queixa. Se ele tiver nível de consciência e não tiver queixa urinária, nós temos que pensar mais em colonização do que infecção, entendeu? Agora, se ele não tiver nível de consciência, for um idoso com quadro demencial, por exemplo, você não vai ter informação da disúria, que é importantíssima. Então aqui já fica mais difícil você caracterizar, você vai ter que aceitar mesmo os exames de cultura como critério para o diagnóstico. Fez sentido aí, Guilherme? Você entendeu? Põe no chat aí, a gente está acompanhando esse raciocínio. Então isso é importante para que você delimite a melhor estratégia para esse doente. E aí você fala para mim, eu tratei o doente, voltou, tal, nós temos que analisar essa volta, como eu te falei. Porque não é para ficar, porque o homem, assim, quando é idoso, é homem que eu acho que você colocou aqui, né? Paciente idoso, colocou idosos, pode ser homem ou mulher. No homem, sempre você tem que ficar de olho que vai ter alguma coisa por trás que está facilitando a infecção. Não tenha dúvida disso. Na mulher já não. Mulher já pode ter realmente infecções e repetições dessas condições. Se você caracterizar corretamente que há uma infecção urinária, corretamente, com disúria, queixa, e você trata e ele recorre, dependendo da frequência da recorrência, o doente merece uma quimioprofilaxia, profilaxia antimicrobiana. Aí de longo prazo. Nós temos que discutir isso no outro capítulo, se é profilaxia com antibiótico, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Os antibióticos, as infecções voltam poucos dias após, existe alguma forma de fazer? Sim, existe, tá, Guilherme? Existem formas medicamentosas para isso. As drogas mais usadas para profilaxia é a nitrofurantoína, tá bom? Mas é bom se analisar corretamente se são infecções de fato, se não são boa parte disso colonização, só cultura positiva de urina, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a sua urina positiva não deve te dar definição de tratar isso de uma infecção urinária. Então analise se não tem queixa urinária, tá bom? Se ele tiver queixa urinária, você leva em consideração. Se não tiver queixa urinária, tem que tomar cuidado, porque às vezes pode estar só colonizado, tá? Eu acho que deve ser doente com infecção urinária baixa, que você está me falando, né? Sem febre, né? Que é um pouco diferente. E tem um convite aqui do Plantão Podcast. Obrigado. Depois você manda um direct aqui, a gente combina, tá bom? Doutor, em um choque cético de foco CVC, recomenda iniciar ceftaxona, uma grana cada 2... Eita! Ei, Paulo.
É duro. Sepse, nós temos que fazer uma live só sobre sepse, eu acho. Não tem jeito. A sepse é um negócio mais complicado. A gente precisa pensar assim. Claro que você tem que tratar com antibiótico o mais rápido possível. Se eu fizer ceftriaxona, veja só qual o problema. Lembra toda essa discussão que nós fizemos hoje? Histórias, hemifísio. Você precisa ter mais informação. Tudo bem, você viu que está séptico, mas eu preciso ter mais dados. Você precisa tomar mais cuidado para ver se é um foco cutâneo, se é um foco. Você tem que buscar nesse doente alguma coisa que dê indícios de um foco primário de infecção. Senão fica muito difícil. E aqui, quando você fala em sepsis, sem isolamento bacteriano ainda, e como primeira pegada desse doente, a cobertura com ceftriaxona vai ficar limitada. Porque o que acontece? Ceftriaxona, depende do que você tem de doente, você tem que pensar nas cepas comuns que fazem sepsis. Você tem que falar em Staphylococcus aureus, Streptococcus, gram-negativos, que são bacilos gram-negativos. E você tem que analisar se esse doente tem possibilidade de ter Pseudomonas ou Staphylo aureus oxa resistente, ou de comunidade ou intra-hospitalar. Então, se eu falar assim, é uma sepse primária mesmo, da comunidade, o doente nunca usou antibiótico, a ceftriaxona é uma droga efetiva. Ela vai cobrir bem gram-positivo, Streptococcus, o Staphylococcus oxa sensível é bem coberto, quase todos os gram-negativos, tirando os não fermentadores, que é Pseudomonas e Campylobacter, vão ser cobertos de uma cepa primária comunitária sem função de resistência. Então, você pode dizer que é razoável? Sim, mas tem que ser razoável em uma situação bem específica, entendeu? Então, eu vou programar uma sepse discussão de sepse comunitária e hospitalar para a gente poder falar mais sobre isso, tá bom? Deixa eu ver outra aqui. Tem algumas perguntas. Doutor, em choque septic foco, tá? Minha maior dificuldade está nesse ponto que o doutor citou. Alguns deles idosos, em quadro demenciais avançados. Então, Guilherme, é isso mesmo. Como a gente falou, a gente tem uma situação mais delicada com o nível de consciência alterado. Aí nós temos um problema e aí o raciocínio é um pouco diferente. Nós temos que trabalhar em cima dessa informação. Avalia bem essa bexiga dele, a próstata, Guilherme. Não deixa de avaliar isso não, se for homem. Se for mulher, vê incontinência urinária, cistocele, vê algumas coisas que podem te ajudar, tá bom? Pessoal, tá legal já. Valeu, hein? Gostei das perguntas, bacana. Eu espero vocês na próxima. E toda semana eu tô por aqui. E não deixe de ir lá no link da bio lá, dar uma clicada, colocar seu e-mail. A gente discute dia 30 também nessa aula, tá? Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo. Até mais. Obrigado, tá?